volta direto do trono do Pai. Que maravilha! Almoço maravilhoso na presença do Senhor. E a gente vai falar ainda dentro do livro de João. João. A gente está falando a respeito de quem? A respeito de Jesus na perspectiva de João. E ontem a gente teve aí uma palavra maravilhosa, né? Porque a palavra de Deus é maravilhosa, ela é viva e é eficaz. E ela não muda, né? Ela é transformadora. Enquanto a gente vai conversando aí, fazendo um follow-up do que a gente conversou esses dias, né? A gente vai chamando aí o pessoal para participar conosco de mais um Direto do Trono, onde a gente compartilha aí com você a palavra de Deus. Marcelo já entrou aí também. E deixa eu aceitar aqui a solicitação do Marcelo. Só um minutinho, galera. Aceitar aqui. Boa tarde, pessoales! Como é que tá a barba aí? Que eu tô de óculos escuros e eu não tô vendo. Direto do trono do carro! É. Hoje eu tenho que dar uma passadinha aqui no lugar onde vende importes. Eu não vou falar onde é que é, no lugar onde vende importes, né? E aí eu tive que passar aqui, a gente tá aqui, aproveitei, mandei Verônica ali para passear. Ela e o Samuel foram dar uma passeada. E estamos aqui direto do trono, capítulo 8 de João, né? Não sei, Mas eu tava fazendo a chamada aqui, eu fiz a chamada 3 vezes, porque eu esqueci de apagar as artes. Tava direto do trono, capítulo 6. Eu disse, meu Deus, não é o 6. Aí fui lá, direto do trono, capítulo 7. Não é o 7. Aí disse, não, é o 8. Eu disse, é o 8. Aí eu fui, agora eu fiz certo, é o 8. Tu acredita nessa parada, velho? Acredita, porque outro dia eu tava de manhã e era para falar 0659 AM, eu falei direto do trono, eu disse, tá vendo? Era pra meter porque é direto do trono também, né? É porque é direto do trono também, claro. Aí eu falei desse jeito, eu falei assim, gente, liga, né, que é direto do trono também. É isso aí. Olha só, convidei algumas pessoas aqui, você convidou algumas pessoas aí, eu peço que você está do outro lado aí, convide algumas pessoas aí também, entendeu? Para participar com a gente desse almoço extraordinário de domingo, direto do trono, falando sobre coisas diretas de Deus. E aí, de João, eu vou do 1 ao 11, tá bom? Beleza, Creuza. Eu travei? Tá bom, mas tudo bem. Destravou, aproveita. Corre. Você tá me ouvindo? Olha, a Rose entrando, tô te ouvindo. Tô te ouvindo, a Rose entrando, seja bem-vinda! Deus te abençoe aí. Ele começou assim, ó, pra ter ideia. Ontem ele finalizou dessa forma. Você lembra que ele falou a respeito de Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam, por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Foi assim que terminou o capítulo de ontem. Cada um foi para a sua casa. Menos Jesus. Porque Jesus foi para onde? No entanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. E aí, de madrugada, ele foi para o Monte das Oliveiras. E de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, nos ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos,
disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adulterando, ou em adultério, em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, testando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão os seus acusadores? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Não. Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela responde: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Legal isso aí, né? Também gosto muito dessa passagem da Bíblia. Muito top isso. Quer falar alguma coisa sobre isso antes de mim? Antes de falar qualquer coisa, eu queria ler uma passagem bíblica antes de falar. Leia. Aí depois de eu ler a passagem bíblica, você pode falar e aí eu falo depois. Tá bom. Tá dando eco aí ou é impressão minha? É impressão sua. Aí, Tá agora bom. você ajudou, Marcelo. Peraí, rapidinho. Levíticos 10. Levíticos 10. Ah, não, perdão. Levíticos 20, 10. Levíticos 20, 10. Achou mais rápido do que eu? Não procurei não. Tá? Levíticos 20, 10 fala assim: Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Certo. O homem que se deitar com a mulher de seu... Aí ele vai falar sobre outros também. E tem outro versículo lá em Deuteronômios 22. Deuteronômios 22. Do 22 ao 24, que fala assim: Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Ambos. Ambos. Certo. A lei fala ambos. Cadê o homem aí? Onde ele tá? Eu não sei, não estava lá não. Não sei não. Não foi eu não. Não é? Então, assim, ó, olha só. Lá no 4 diz: disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante. Flagrante. Tava lá Adultério. no ato, no trem. No Então o homem tava gostosinho. lá, É claro, né? Ou uma mulher. né? Né? Não sei, né? E aí?
Engraçado isso aí, né? Que hipocrisia, né? Pode falar, eu deixo você falar. Tá, eu concordo com você e pensei nisso também, que eu acho que tinha que levar os dois para julgamento. Mas o objetivo verdadeiro não era esse, né? O objetivo era testar Jesus e as suas decisões, né? Então não era Sim. verdadeiramente castigar ninguém. É importante a gente perceber o seguinte, que Jesus, ele conhece o íntimo de cada um deles. Como que ele faz isso? Ele faz isso com intimidade e comunhão com Jesus. A gente estava conversando ontem à noite aí em casa sobre a importância disso, né? Fernando estava falando assim, caraca, Fernando estava falando sobre isso pessoalmente e falando, e aí eu falei assim, como é que pode, como é que acontece um cara como Jesus Cristo, que passou 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber nada, ele estava em jejum. O corpo humano não, fisicamente, ele não suporta isso. Ele não suporta verdadeiramente 20, 40 dias e 40 noites sem comer e beber nada. É um morto, ele já teria morrido, né? Então, o que que acontece? Boa tarde, beijo no coração, Tereza. Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, nada mais, nada menos que quem sustenta isso e quem dá direcionamento é o Espírito Santo. Todo mundo foi para casa e Jesus foi para o monte. E aí, no meio do monte lá, ele se agoniou dentro dele e falou, eu vou para o templo. E aí chegou no tempo, o que ele começou a fazer no templo? Ele começou a pregar, orar, ensinar, falar no templo. Aí chega alguém, boa tarde, Leninha linda do meu coração. Hoje tem café? Tem. Você quer uva? Não, não quer café. Então o que que acontece? Ele chega lá dentro desse processo e faz o seguinte, levam ele para ser testado. Olha só como é que o Espírito Santo de Deus está tão forte dentro de Jesus, que eu acredito que tudo aquilo que ele estava escrevendo no chão eram os pecados das pessoas. Ele falou assim, quem não tiver condenação nenhuma, quem não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra na mulher. E continuou escrevendo, eu acho que chegava um, outro, o que que esse doido está escrevendo no chão? Quando olhava para o chão, eu disse, meu Deus, é aquele dia que eu estava deitado com ela, com essa mulher aí mesmo. E ele sabe, está escrito ali, deixou embora. Entendeu? Antes que ela mesma me entregue. Rapaz, eu acabei de levantar e estou aqui na multidão incitando, mas eu é que estava lá adulterando com ela, entendeu? E estou aqui na multidão incitando, deixa eu ir vazar, porque Jesus sabe. E quem é que mostra isso? Quem direciona isso é o Espírito. Estava conversando com minha sogra hoje de manhã, e assim, é muito difícil acontecer isso, sabe, Cláudio? É muito difícil verdadeiramente, nós enquanto seres humanos, mas precisamos fazer enquanto cristãos, quando a nossa alma domina, quando o nosso espírito domina a nossa alma e sobressai sobre o nosso corpo, é isso que precisa ser feito. A gente estava falando sobre uma reportagem de um estupro hoje de manhã, eu, Verônica e minha sogra. E estava falando sobre um abuso sexual, porque assim, uma professora, a importância, está falando assim, sobre a importância de falar as partes íntimas das crianças e ensinar o nome verdadeiro das partes íntimas. E não chamar assim de florzinha, luluzinho, ou de picolézinho, ou então de sei lá, docinho, nada disso. Porque dentro desse processo aconteceu, fato verídico, presta atenção nisso que eu estou te falando. Fato verídico aconteceu que uma menina foi perguntar para a professora que o tio dela estava abusando ela sexualmente, mas estava falando assim: meu tio está colocando a boca no meu docinho, sei lá. Entendeu? E eu queria saber, professora, o que é que eu faço com isso? Ela falou assim: quando for assim, dê um pedaço para ele. Não tem nada demais. Por quê? Porque ela não sabe exatamente o que está acontecendo e qual é o nome genérico que as famílias dão para as partes sexuais da criança e ensina dessa forma. Então está dizendo, ensine direito para que esse tipo de coisa não corra o risco de acontecer. E aí descobriu que esse tio estava fazendo isso. E a gente falou assim, pois é, mas isso é um absurdo, sabe por quê? Porque esse cara ele tem que morrer, ele tem que ir para cadeia, tem que fazer pedacinho dele, tem que ter pena de morte, tem que isso, tem que ter aquilo. E Jesus, assim, e aí Jesus, ele diz uma coisa extraordinária, ele diz assim, sabe o que é morte de cruz? Morte de cruz é morte humilhante.
Morte de cruz é os piores crimes que você se podia cometer, e por causa disso, na humilhação, a cruz ela era feita, ela era arrancada a madeira da madeira principal da sua casa. Para fazer a cruz era a sustentação da sua casa, entendeu? Para fazer a cruz de onde você ia ser envergonhado. E aí Jesus criou, ou seja, provavelmente é um estuprador, é um pedófilo, é um assassino, são crimes hediondos, sabe? De crueldade, de tortura. E aí Jesus Cristo olha para o cara que está do lado dele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não fala: você vai para a cadeia, você vai para o inferno, você vai ser torturado, você vai ser massacrado, porque ele conhece o íntimo do coração das pessoas. É isso que ele está fazendo, porque quando essa mulher foi pega, provavelmente nessa madrugada ela disse: me lasquei, vou morrer, se eu me livrar dessa, Senhor, eu nunca mais faço isso na minha vida. E Jesus relembra isso quando libera ela, porque ela fala assim: eu não te condeno, eu sou o único que posso te condenar, não te condeno. E aí ele relembra a promessa dela em consciência, diz: vá e não peques mais. Entendeu? Caraca, pai, obrigado por essa palavra de hoje, da tarde. O que acontece? A gente Não consegue tá nada tirar disso várias... tá escrito aqui, Cláudia. Não tem nada disso escrito aqui. Não tem nada disso escrito aqui. A gente consegue tirar várias lições, né, daí. Primeira essa que você colocou aí sobre a humilhação, e se a gente for levar aí para a parte de Jesus morrendo naquela cruz ali, é uma morte humilhante, a gente fala assim: poxa, como morreu como ladrão, né? Morreu como pecador, morreu como quem não era. Mas assim, a gente pode tirar várias lições, né? Por exemplo, Jesus não tinha pressa de censurar a transgressão, né? A pessoa que tinha pecado ali, ele não estava com pressa para fazer isso. Ele se mantém calado porque ele não está, vou matar logo ela, menos um pecador no mundo. Exatamente. A segunda coisa que a gente por vê... que ele não estava? Ele diz isso em Mateus 7, de 1 a 3. Ele diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgam, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não se repara na trave que está no seu próprio olho. Então é por isso que ele não tem pressa de julgamento, porque ele tem intimidade com o Pai. Né? Eu também estou ouvindo o eco da minha voz aí, desse lado aí. Oxi. Mas tudo bem, tá ótimo, não tem problema não. Tá. E aí lá em 1 Pedro 4, fala assim... 1 Pedro 4:1 fala: ora, pois que já Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu, aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, né? Acabou com o pecado. Então, assim, ele não está com pressa para fazer nenhum tipo de julgamento, porque, na verdade, ele quer derramar a graça sobre a vida das pessoas. Então, para ele, o importante não era se ela tinha pecado ou não, mas se ela tinha se arrependido ou não do pecado que ela tinha cometido. Uau, exatamente. E aí, o que acontece? Depois ele fala o seguinte... que assim, a gente não, para julgar os outros não significa que a gente não, que para julgar o outro a gente precisa não estar em pecado. Então nós, como humanidade, não podemos julgar o outro porque somos todos pecadores. Sim. Então é um outro ponto que ele coloca, muito bem colocado aí, que eu não posso ficar apontando o dedo, como você falou, a questão aí da trave. Eu não posso tirar o cisco. Meu irmão, você tem uma trave do tamanho do mundo no meu olho. Então ele não está preocupado com isso. Ele quer que as pessoas não façam esse tipo de julgamento. Ele fala sobre o mais culpado são os primeiros a fugir da presença do juiz.
Porque mesmo que, não, mas eles não são, assim, os mais culpados, os mais pecadores. Não, porque eles estão há mais tempo na face da terra, então eles tiveram mais tempo para pecar. Então, os mais velhos vão embora. Os mais culpados são aqueles que são os primeiros a fugir, né? Sim. E só Jesus, né, pode dizer com justiça, não te condeno. Só Jesus pode falar isso, verdadeiramente com justiça, porque só ele conhece o coração do homem. E só ele pode fazer a expiação do pecado, só ele que pode perdoar o pecado. Então, assim, quando ele fala não peques mais, né, ele está dizendo para ela assim, o seu pedido de perdão foi atendido quando você aí na sua mente clamou. Mas vai lá e não faça de novo o que você fez. Isso aí. Vou do 12 ao 20. A gente tem que dar uma corrida porque a gente já tem meia hora de live e é grande, são 59 versículos, tá bom? Uhum. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhes disseram: você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. E aí respondeu Jesus: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu venho nem para onde eu vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu quem julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu pai? E Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim, nem conhecem o meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Quer falar alguma coisa a respeito disso aqui, não? Quando ele fala assim sobre luz do mundo lá no 20, né? Ele está falando o seguinte, ele está ligando sobre revelação. Ele é quem revela o que está em oculto, né? Ele é a pessoa que traz a luz, que manifesta também perdão divino. Ele não só revela o pecado, como ele também traz, né, o perdão. Ele manifesta o perdão. Ele é a luz que manifesta o perdão e que traz a santidade, né? E aí ele afirma sobre o testemunho o seguinte, que ele testemunha, ele é a verdade. Então ele testemunha sobre ele e o Pai, né? Deus testemunha sobre ele e é isso que é importante. E se as pessoas conhecessem verdadeiramente quem ele era, se as pessoas andassem com ele, vissem o propósito de Deus na vida dele, teriam a certeza de que ele é o Cristo prometido. Ele não quis dizer que não dava nenhum testemunho, mas que não o dava por si só, né? E tinha a confirmação do testemunho pelo Pai, o Pai Deus, né? E lá no 19, ele fala assim, a perfeita e completa revelação do Pai no porvir. Não vamos descobrir nenhuma característica divina de Jesus que ele não tenha revelado. Nós não vamos descobrir nenhuma característica que ele não tenha revelado. E ele resume, assim, lá o discurso. Ai, meu Deus, a palavra fugiu. Ele resume o discurso dele lá do versículo 21 ao 30, quando ele fala assim, o único objetivo da fé é a declaração das consequências da incredulidade, né, que termina com um grande com a colheita, né, vamos dizer assim, termina com a colheita.
né? Então, assim, ele está mostrando que é essencial que você creia nele, que você siga ele, que você viva a verdadeira religião, que é ajudar o próximo, que é andar, para que você possa colher o que verdadeiramente é importante, aquilo que vem pela fé, que é a salvação. Sim. Me chama a atenção o 17 também, Cláudia, quando ele fala assim, e eu entendo uma ambiguidade aí, porque lembra que eles estão querendo pegar ele por causa de um erro que eles julgam ter cometido, que é ter curado aquele paralítico lá em Betesda num sábado. E aí, a partir daí, os judeus querem matar Jesus ou condenar ele. E no final do capítulo de ontem, Nicodemos falou assim: por um acaso vocês vão matar ou condenar um cara sem julgamento? E aí ele diz assim, e Jesus está sacando tudo isso. Então ele gera uma não é ambiguidade. Quando tem dois sentidos, sabe? É ambiguidade? Duplo sentido. Duplo É uma sentido. Ele diz, ambiguidade, também na duplo lei de sentido. vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho de mim e o Pai que me enviou também dá testemunha de mim. Ou seja, ele está dizendo que ele tem testemunha a respeito de quem ele é. Ele e o pai dele. Eles perguntam, onde é que está o seu pai? Né? Para dizer sobre testemunho de você. E ele está dizendo também assim, vocês estão querendo me condenar por uma coisa que vocês não têm testemunha para me condenar. Entendeu? E Jesus está deixando isso bem claro na cabeça deles. Eu acho isso massa, como Jesus conhecia em profundidade a lei, sabe? Uhum. Verdade. Você tem facilidade de colocar aí Deuteronômio 17:6? Tem. Porque aqui... Deixa eu ver se eu também acho mais rápido. 17:6, né? 17,6? Uhum. Já abri aqui. Quer que eu leia? Leia. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. É E o exatamente cego isso. era uma única testemunha, porque não tinha mais ninguém para dizer quem tinha, o cego não, o paralítico, quem tinha curado, e ele, porque ninguém nem sabia, até o paralítico falar que Exatamente. foi ele, Então né? Jesus pode entrar. Exatamente isso. E Jesus está sentando a borracha nisso, entendeu? Jesus está falando assim, ei, vou te falar uma parada. E pro bom entendedor, meia palavra basta, né? Ele está dizendo assim, eu tenho testemunha a respeito de mim. Cadê as suas testemunhas a respeito do que eu fiz ou deixei de fazer? Presta atenção nessa parada que vocês estão falando aí. Né? Isso é muito extraordinário em relação a isso. Sim. Vamos pro 21 até o 30? Ou você quer falar? Pode, né? Posso? Outra vez Jesus lhes falou dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam, será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. E Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem, eu sou. Vocês morrerão nos seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram, quem é você? E Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então, Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Glória a Deus, né? Pode falar, eu deixo. Tô boazinha. Tá boazinha? Tô. Mas se você quiser, eu falo. Então fala, que eu vou deixar você bonzinho hoje. Então vamos lá. Ele está falando sobre a fé, né? A fé no Salvador é que alguém pode evitar a triste sorte de morrer nos seus pecados. Lá no versículo 24 ele está falando sobre isso. Então, assim, morrer nos seus pecados é a morte eterna. Então, aquele que tem a fé no Salvador, esse evita a morte eterna. Aí ele está falando também que falando sobre Deus, né, que é o Pai dele, e que Deus o deu para o mundo. Oi, tudo bom? Eita, barriguda. Tudo bom? Gi, Então, desresponde. então ele está falando aí a respeito disso. Ele está falando sobre ele tá Fica à de que vontade. Deus o entregou por amor, né? Sim, Tá ouvindo? tô ouvindo. E é possível falar da liberdade e ainda ser escravo do pecado? É possível você falar da liberdade e ainda ser escravo do pecado. Ele está falando isso Sim. lá no 31 ao 36. Ele está falando, é possível você ser escravo do pecado e falar sobre liberdade. Por exemplo, os fariseus, eles pregavam uma coisa que eles não viviam. Então, eles eram escravos do pecado, né? E aí, quando ele fala filho, ele está falando no sentido bíblico, que é alguém que se apresenta no mesmo aspecto de seu pai. Lá em Mateus 5:45, vamos ler Mateus 5:45 rapidinho? Vamos. Você quer que eu ache aqui? Se você achar mais rápido do que eu, pode ser. Mateus 5:45. Ele diz assim, ó. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. É isso mesmo? Então ele está falando assim, é isso mesmo. Então ele está falando assim que a fé é o que leva você a ser filho de Deus. Mas assim, que não é porque eu sou filho de Deus que não vai chover na minha tenda, que eu não vou passar por dificuldade, que eu não vou passar por provação, que eu não vou passar por problemas. Não, chove na minha tenda e na tenda do ímpio, entendeu? Mas a diferença é que eu sou filho de Deus. No mundo espiritual, eu sou filho de Deus, eu tenho que ter características de Deus, eu tenho que representar Deus aqui na terra e eu, como filho de Deus, eu tenho a vantagem de estar com Ele nos céus para toda a eternidade, né? Na verdade, o subtítulo desse negócio é Jesus defende a sua missão e autoridade, né? Então, assim, quando ele diz assim, no 21, Jesus fala do reino espiritual, eu não sou desse mundo. Né? Eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão o seu pecado, né? E para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu falei, será que esse doido vai se suicidar? Você está dizendo que só pode ser doido esse cara e vai suicidar, porque é o único lugar que eu não posso ir, olha só, seu berro, o único lugar que eu não posso ir é para o lugar onde, quando uma pessoa suicida, vai, entendeu? Então, se ele vai suicidar, eu não posso ir para lá. Eu vou procurar ele e não vou achar ele mesmo. Será que esse cara vai suicidar? Não, não é possível. E Jesus está falando... Suicidar ele não vai, mas ele está falando sobre a morte. Exatamente. Ele está falando sobre a morte, sobre o reino, sobre o que ele representa. E ele está falando verdadeiramente sobre as coisas do Espírito, que as pessoas continuam querendo entender como carne. Eles não querem entender como... mas eles passaram 400 anos sem ouvir
Quantas gerações, 400 anos, se afastando de Deus e de repente Deus volta em forma de Jesus Cristo para falar verdadeiramente sobre isso com essas pessoas, e elas há muito não falam e não sentem. É mentira. Por que é mentira? Porque há muito não falam inocente. Porque João não estava anunciando, ele não foi o precursor, o cara que veio. A gente começou o capítulo 1 de João falando justamente sobre isso. O cara era luz, ele não era a luz, mas veio para testificar a luz. Ele se encontrou com o Espírito Santo que repousava em Maria no momento que ele estava na barriga, e o Espírito Santo deu um reboliço nele que ele quase que saiu naquela hora. É com João, não é com você não. Entendeu? Quase saiu na hora. Então, assim, estava anunciando, só que ninguém deu ouvido, porque as pessoas estavam preocupadas com o que era proibido fazer, com o que eu tenho que fazer para chegar no céu, e não pelo que eu tenho que fazer para não ser castigado daqui a pouco. Por isso que o sincretismo religioso, e por isso uma importância muito grande dessa mistura, porque, assim, eles estavam tão preocupados, mas tão preocupados no que fazer para não ser castigado, que eles iam para Deus a cera para fazer, para não ser castigado e para ter benefício. Aquele negócio que a gente estava conversando ontem, sabe? De que eu vou para outros deuses porque o processo é mais fácil, porque a minha alma, ela tem saudade, a minha alma e meu espírito, ela tem saudade da comunhão com o Senhor, porque ela conheceu o Senhor antes, não porque mas você está me dizendo que você reencarnou, Marcelo? Não, não é isso não. Eu estou dizendo o seguinte, que quem soprou a sua alma e o seu espírito dentro do seu corpo foi Deus, né? Ele te deu o sopro, pneumático, sei lá como é que é o termo, a expressão para isso. E é dessa forma que aconteceu. Então, sua alma e seu espírito conheceram ao Senhor antes do seu corpo. E o seu corpo quer o imediatismo, quer o agora, quer o já. Né? Ele tem vontade disso. Então, por isso que militam, por isso que brigam, por isso que tem porrada entre corpo, alma e espírito, né? E aí, quando você se permite o seu espírito dominar a sua alma transbordar no seu corpo e direcionar o seu corpo, você mortifica, e aí a gente falou sobre o jejum ontem, você mortifica verdadeiramente a sua carne, e aí sim você entende e vê as pessoas como Jesus Cristo via. Né? E aí você consegue ver em profundidade, saber e ver com amor, sendo um estuprador, um assassino. Não, existe uma diferença entre amar e gostar. Eu não preciso trazer ele para dentro da minha casa e deixar ele dentro da minha casa, mas é importante eu amar essa pessoa, entendeu? Eu honrar essa pessoa. Isso é ensinamento de Deus. É isso. É simples, mas não é fácil, porque assim, você imaginar que aconteceu alguma coisa, porque aconteceu, você não conseguiu evitar aquilo acontecer. Você já se sente mal com essa situação, porque assim, você já acha motivos de culpa, de responsabilidade, de que você poderia evitar de alguma forma. Imagine alguém que faz isso propositalmente, né? Aí é mais complicado ainda dentro da cabeça humana, de você lembrar que a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, assim, não foi ele quem fez, foi ele usado por Satanás. Mas ele deu base legal para Satanás atuar na vida dele, porque estava passando em um processo de intoxicação, estava passando por um processo de que precisava ser curado. Mas é mais difícil você entender. Já é difícil entender uma coisa que aconteceu por acidente, que dirá aconteceu propositalmente. Exatamente. E aí, sabe quando que vai entender? Ele diz assim, só vai entender quando eu entender as coisas do reino. Ele diz assim, no 28, ele diz assim, então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, ele está falando sobre o ato da crucificação, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo com o Pai, como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou
está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E quando Jesus disse isso, muitos acreditaram, muitos creram. Isso é muito extraordinário. Ele está falando do momento justamente da crucificação. E vocês vão entender, a ficha vai cair. Sabe aqueles caras que estavam, a gente vai chegar lá, mas sabe aqueles caras que estavam jogando em cima, que foi até profetizado, acho que foi em Salmos ou foi em Isaías, agora não me lembro, das pessoas jogando a sorte em cima do manto de Jesus e tudo mais, e de repente ele fala, está consumado, aí vem uma imensa escuridão, os mortos se levantam, sabe? E um reboliço danado na morte de Jesus. É justamente desse momento que ele está falando, vai cair a chave, você vai entender a merda que tu fez. Mas foi uma merda que eu programei para ser feita dessa forma, porque a minha extraordinariedade vai chegar e alcançar vocês. Porque vocês vão entender em espírito e em verdade lá na frente no dia de Pentecostes. Que é no Atos, né? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. É no Atos. Posso ir pro 31 a 47? Pode sim. Mas então, Jesus não, peraí. disse aos judeus, tá com sono, né? Foi dormir 3 horas da manhã, acordou às 5, né? Oh, mas antes, olha só, podemos ver como neste trecho Jesus Cristo também ele revela a verdade a respeito de si mesmo, né? E ele fala sobre o discipulado, a importância de você aprender para você não viver dentro do pecado. Fala também sobre liberdade, né? E fala sobre os filhos de Abraão e fala sobre os filhos do diabo. Eita, poxa. E agora, vou para onde? Né? Pode ler. Então tá bom. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Olha só, ele começou a se dizer, vocês não vão acreditar não? O problema é seu, eu não vim aqui para agradar todo mundo. Vocês estão acreditando? Tô. Vem cá que eu vou falar com vocês uma coisa especial agora. E aí ele fala assim, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Pois o filho os liberta e vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No momento, então, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, e vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então eles disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, eita lasqueira, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. E disse Jesus, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E isso aí ele está falando para quem creu. Entendeu? É o pai de vocês. Ou seja, não tem mimimi. Agora você acreditou em mim, eu vou lamber você com água e açúcar. Não. Eu vou sentar, esculachar a borracha. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Vou até o 47. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não crê em mim. Quem é que Deus ouve as palavras de Deus? Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Vá. Curto e grosso, né? Se você não é de Deus, você é do diabo. Não adianta Tomou, tá ficar aí em ligado. cima do. Não adianta você ficar aí em cima do monte, não. É curto e grosso. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do diabo. E outra coisa, se você está dizendo aí que você conhece a Deus, se você não conhece, se você conhecesse, você saberia que eu sou o amor dele. Exatamente. E sabe o Então, que é vamos massa? conhecer a Deus. Trazendo para a nossa realidade, que ele está falando sobre amor, ele está dizendo assim, olha só, se vocês verdadeiramente fossem de Abraão e fossem descendência dele, vocês me amariam porque eu vim dele. E não só a mim, porque não foi só eu que vim dele. Todas as coisas, tudo foi criado por Deus. Todas as pessoas, todos os seres humanos, aqueles que vocês negaram na sinagoga, aqueles que vocês se acham, que geram soberba e se acham melhor do que eles porque vocês não ajudam eles a entrar num tanque de Betesda. Aquela mulher de Samaria que se dormia com 5 pessoas e agora estava dormindo com mais uma, ela também vinda de Deus, porque Deus que criou ela. Essa prostituta que vocês estão querendo apedrejar e vocês com pecado estão querendo apedrejar, também é vinda do Pai, ela também é vinda de Deus e você precisa amá-la. Se você fosse verdadeiramente de Abraão, você entenderia em profundidade a lei. Ele está falando sobre isso de forma extraordinária, está falando assim, é muito importante. Ah, mas eu não sou escravo. Você não sabe que é. Você acha que você não é. Mas você é escravo, você é do diabo. Porque se você você faz parte da mentira, o pai da mentira é o diabo e você é filho dele. E aí você não quer, ele está sentando a borracha, ainda não está ligado. Mas sabe o que ele fez? Ele fez assim, vocês não querem ouvir não? Urubu, eu não vim para falar com vocês, eu vim para falar com quem quer ouvir, quem quer acreditar. Vocês querem acreditar? Quero. Aí vem um docinho, não, vem uma porrada, entendeu? Saia da zona de conformidade, pare com besteira, pare de achar que é a lei que vai te salvar, pare de achar que é isso ou aquilo que você tem que fazer. Cuide do outro, como Cláudia falou agora há pouco. Saiba verdadeiramente o que é a verdadeira religião. E a verdadeira religião não é ei, eu vou te matar porque você é adulterou. Ei, não, é cuidar do outro. É isso que Jesus está pregando desde o primeiro dia. É cuidar do outro que é a verdadeira religião. Não é você ir para a sinagoga de pomposo, de que eu conheço a lei, eu faço tudo direitinho, certinho, bonitinho. E olha o fulano, olha o cicrano, olha o beltrano. Ei, olha para tu e ajuda o outro. É isso que Jesus está dizendo aqui. Fala aí o que você viu aí. Quer falar alguma coisa aí? Tá acabando? Tá ligado aí? Cláudia? Tá acabando já, tá acabando. Mas é isso mesmo. É Jesus Cristo falando, olha, não tem meio termo, não tem desculpinha. Ou você faz, ou você não faz e acabou, né? Eu acho que o Desculpa, pessoal fala lá assim, ele ai, que fala assim, ó, legal, eu acreditei nele, ele quer falar comigo agora e vai ser umas coisas massa. Aí, de repente, o zóio começou a ficar desse tamanho assim, ó, ele deve ter ficado pequenininho assim, meu Deus, eita, poxa, que lâmpada. Tipo Deus, quando desceu e falou assim, Jó, prepara aí, cinge o lombo, que eu vou falar com você e fazer umas perguntas, eu quero que você me responda. eu vejo assim também, Vamos ó, pro 41. também podemos tirar o seguinte, né? Algumas perguntas. Que verdade de valor espiritual podemos saber sem Cristo? Quando nós não temos Cristo, quando nós não vivemos com Cristo, qual é a verdade do valor espiritual que nós sabemos, né? E o que aprendemos de Deus através dessa natureza que temos? E o que sabemos do Pai que Cristo nos revelou? E entre todos os crentes, quais são os discípulos verdadeiros de Jesus? Né? Posso ler do 48 até o final agora? Pode. Vamos embora.
Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, lhes digo que, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também o nosso pai que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhes perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu vou repetir. Em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ele está dizendo assim, como quando a gente está longe do Pai, entendeu? A gente não tem os pensamentos de forma espiritual. Jesus afirma: a questão de não conhecer é diferente de você conhecer a lei e viver na lei, certo? Do que viver a palavra e viver a graça. É isso que a gente... É o quê? Eu falei que sim, que é É isso que a gente diferente. precisa fazer. E Jesus provoca ainda mais esse povo. Ele diz que aquilo que queremos entender de forma carnal, o corpo e o cérebro não entende de forma espiritual. E não vai entender de forma nenhuma. Depois que a gente terminar essa live aqui, eu quero que você vá dormir, para você descansar, porque está cabuloso. Mas aí o que acontece? Ele fala assim, ele está falando do 51 ao 59, é importante da gente entender que... Olha, Deus está separado de Deus. E um servo de Deus, né, disse uma vez: se cortas sem a minha cabeça, não interromperia meu gozo. Seu gozo era espiritual. Então, nos ensinamentos que a fé chega de longe, vê longe. Então, a gente tem que entender o que Jesus está falando quando ele diz eu sou. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o verbo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é tudo, tudo. E quando ele está falando sobre isso, ele está falando o seguinte, e quando ele fala de Abraão, ele está falando assim, que Abraão, ele rogou, né? Pelos seus dias, ele orou pelos seus dias, e ele orou até para que ele viesse, né, já a descansar. Mas o povo, Abraão descansou, mas o povo que estava ali questionando a autoridade de Deus sobre a vida de Jesus, questionando o amor de Deus sobre a vida de Jesus, esse povo estava correndo o risco de padecer sem o amor, porque Jesus é o amor. E padecendo sem o amor, você não descansa. qual é a tarefa de hoje, Claudinha? Né? Então, vamos lá. Primeiro dia da semana. Hoje é domingo, é verdade. Então, olha só. Ele fala muito claro para mim, assim, olha o seu umbigo, né? Eu já falei sobre isso, a gente já fez uma tarefa sobre isso uma vez. Mas ele fala bem claro
Olhe seu umbigo, olhe o que você precisa se transformar na sua vida. A gente está aí com o processo 0659 AM, PM, que fala sobre It's Time, essa é a hora, esse é o momento, né? E esse é o momento de startar, esse é o momento de fazer, de acontecer. A gente fala sempre assim, não adianta saber, você precisa fazer, você precisa mudar a sua história. E Jesus está chamando aquele povo ali para mudar a história deles, para transformar a história deles, para sair para o monte, para orar, para voltar em jejum, buscando a presença do Senhor ali, e através dessa. O que precisa ser transformado, mudado, moldado na nossa vida, para derramar o Espírito Santo sobre ela. O que precisa ser mudado e moldado de Jesus? O que Jesus em algumas atitudes? A tarefa dessa semana é todo certo? M 6 Para encerrar. o Senhor tem nos iluminado, trazido, Senhor, palavra vinda direta do alto. Abençoa o nosso dia da semana, dia de startar e começar. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, colocar no nosso coração a vontade de sejamos irmão dele, a imagem a coragem de falar o que Jesus faria em meu lugar e tomar a atitude que Jesus tomaria em meu lugar. Fazer aquilo que ele me ensinou a fazer. Porque quando ele veio aqui ao mundo, nada como agir, como responder, como é que eu deveria respirar fundo e contar até 10 para não cortar a orelha do soldado, o que eu deveria fazer de diferente na minha vida, o que eu deveria procurar de estudo, o que eu deveria procurar de vivência com o Pai Celestial e de vivência com Ele, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo que veio nos preencher. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ter bem claro na nossa mente a importância de ser embaixador de Deus, de falar do amor dele e derramar sobre a vida das outras pessoas, porque somente assim somos abençoados. Somente assim nós somos abençoados. Transborda vidas, derramando da tua misericórdia, da tua bênção, da tua graça, e que em nome de Jesus Cristo, por toda a eternidade, que possamos caminhar na tua presença. Que não venhamos a nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que não sejamos enganados ou atingidos, mas que os nossos olhos estejam voltados para ti. Que o Senhor derrame cada dia mais e mais a tua bênção sem medida sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por teus porque é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá paz e tranquilidade. Guarda-nos em nome de Jesus Cristo. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Beijo! 0659 AM. It's time! It's time! Até depois do fim. Beijo, galera. Fica ligado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Amo vocês.